Os sonhos cativam a imaginação da humanidade há milênios, servindo como portais para o subconsciente e canais para mensagens divinas. Ao longo da história, os sonhos foram reverenciados como um meio de comunicação, muitas vezes superando outras formas de revelação, como visões ou encontros diretos com o divino. Hoje mergulhamos no enigmático reino dos sonhos, especialmente aqueles que significam um chamado do Todo-Poderoso. Número 1. O significado de receber uma Bíblia em seus sonhos. Encontrar uma Bíblia nos sonhos pode inicialmente parecer normal, mas o seu simbolismo traz implicações profundas. Vamos desvendar o mistério por trás desse encontro divino. Não é incomum que indivíduos, independentemente de sua afiliação religiosa, testemunhem a presença de uma Bíblia em seus sonhos. Esses sonhos não são meramente casuais, mas sim carregados de significado. Faça uma pausa e pondere, pois um sonho da Bíblia não deve ser descartado levianamente. Muitas vezes negligenciamos a sabedoria transmitida em nossos sonhos, ignorando as mensagens celestiais que eles trazem. Quer você seja um crente ou um cético, atenda ao chamado embutido nesse sonho. Se as páginas da Bíblia se desenrolarem em sua paisagem onírica, preste atenção, pois isso simboliza uma confiança sagrada concedida a você pelo divino. Isso não é uma mera coincidência. É um apelo divino para proclamar o Evangelho, para anunciar a boa nova até os confins da terra. Seus sonhos são uma tapeçaria tecida pelas mãos do destino, fios do destino entrelaçados para moldar seu propósito. Abrace a solenidade deste chamado, pois é um manto de responsabilidade concedido a poucos escolhidos. Como proclama Romanos capítulo 10, versículo 15, quão formosos são os pés daqueles que pregam as boas novas. Deixe que estas palavras ressoem dentro de você, pois elas ecoam o decreto divino escrito nas estrelas. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, somos lembrados: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. A Bíblia transcende o reino da existência mortal. É a palavra viva, pulsando com energia divina. Não reduzamos a Bíblia a mera tinta em pergaminho. É a própria essência da revelação de Deus à humanidade. Hebreus capítulo 4, versículo 12 pinta um quadro vívido, comparando a palavra de Deus a uma espada de 2 gumes, perfurando o céu da ignorância e iluminando o caminho para a salvação. A Bíblia serve de espelho, refletindo a glória inefável do Todo-Poderoso. Dentro de suas páginas sagradas, vislumbramos a majestade do caráter de Deus, seu amor inabalável e graça ilimitada. Jeremias capítulo 23, versículo 29 declara: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a rocha? Na verdade, a palavra de Deus é um fogo consumidor, acendendo as chamas da fé dentro dos nossos corações. Atendamos ao chamado dos nossos sonhos, pois eles são sussurros do divino, guiando-nos pelo caminho da retidão. Abrace a confiança sagrada que lhe foi confiada, pois você está destinado à grandeza. À medida que as páginas do seu destino se desenrolam, você pode seguir os passos dos escolhidos, pois você é verdadeiramente intocável aos olhos de Deus. Número 2. Divulgando a mensagem. Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16 diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Você já teve um sonho em que se viu pregando? É natural ter dúvidas quando ocorre uma experiência tão vívida. Sonhar em pregar ou compartilhar o evangelho pode significar um chamado divino. Talvez seja Deus incentivando você a se tornar um veículo para a sua mensagem,
alcançando outras pessoas de maneiras únicas. Se a pregação preenche seus sonhos, preste atenção. Pode ser um sinal de que você está sendo chamado para um ministério. Embora alguns possam duvidar dos sonhos como um meio de comunicações, a pregação de sonhos, na maioria das vezes, carrega um senso de propósito e inspiração. Então, o que significa sonhar com pregação? Não é necessariamente um estímulo para subir ao púlpito imediatamente. Em vez disso, é um empurrãozinho do divino para se preparar para um propósito maior. Compartilhar a palavra de Deus não é apenas um dever, mas um privilégio concedido a todo crente. É como estar apaixonado. Você não pode deixar de falar sobre quem conquistou seu coração. Mateus, capítulo 28, versículos de 18 a 20. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que ordenei a você, e eis que estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. As palavras de Jesus ecoam através do tempo, exortando-nos a divulgar a sua mensagem. Não se trata de grandes gestos, mas de conversas cotidianas impregnadas de fé. A grande comissão não é uma tarefa para uns poucos escolhidos, mas um chamado para todos os que levam o seu nome. Então, o que o seu sonho de pregação poderia simbolizar? Uma inspiração divina para falar de Deus, uma paixão crescente por compartilhar o Evangelho, uma agitação interior para responder a um chamado superior, a realização do seu chamado para ser um pregador, uma comissão de Deus para espalhar sua palavra e salvar almas. Embora alguns sonhos possam ser instruções imediatas, outros podem ser visões do que está por vir. Independentemente disso, cada sonho contém uma peça do quebra-cabeças divino, guiando você em direção ao seu propósito. Número 3. Anjos. Vamos falar sobre anjos. De acordo com o livro de Hebreus, Deus envia espíritos ministradores para aqueles que são herdeiros da salvação. Então, se você encontrar anjos em seus caminhos, não é apenas uma coincidência. É um encontro divino. É como uma linha direta para o reino celestial, para onde são enviados mensageiros com mensagens personalizadas especialmente para você. A palavra anjo significa literalmente mensageiro, então é melhor você acreditar que há algo importante que eles estão tentando lhe dizer. Agora veja bem, quando você recebe uma mensagem em um sonho, é crucial ter certeza de que ela está de acordo com o que está escrito na Bíblia. Não queremos confusão, não é mesmo? Lembre-se, até o diabo pode se vestir de anjo de luz. Mas se a mensagem vibra com as promessas de Deus, então você sabe que é legítima. Mas e se um anjo aparecer no seu sonho e não disser uma palavra? É aí que as coisas ficam interessantes. Isso pode significar um monte de coisas diferentes dependendo de para quem você pergunta. Alguns dizem que é um sinal de presença e orientação divina, como ter um anjo da guarda cuidando de você. Outros acreditam que é o seu subconsciente tentando lhe dizer algo, como um pressentimento ou um palpite. E depois há toda a vibração misteriosa. Imagine isto: um anjo silencioso aparecendo em seu sonho, enchendo você de admiração. É como um momento sagrado, deixando você sem palavras e querendo mais. Talvez seja um lembrete das coisas boas que existem dentro de você, como compaixão, pureza e proteção. Você sabe, todas as qualidades pelas quais os anjos são famosos. Os sonhos não são apenas filmes aleatórios passando na sua cabeça enquanto você dorme. Eles são uma janela para sua alma, um vislumbre de seus desejos e medos mais profundos. Portanto, quando um anjo silencioso lhe faz uma visita, pode ser um chamado para despertar, um empurrãozinho para cavar mais fundo, para explorar seu lado espiritual, para encontrar as respostas que você está procurando. Então, da próxima vez que você se pegar sonhando com anjos, preste atenção. Há uma mensagem em algum lugar, apenas esperando que você a decodifique. E quem sabe, isso pode mudar sua vida. Número 4. Óleo de unção.
O óleo de unção é como um chamado divino convidando você a servir a Deus. Não se trata de fazer seu próprio óleo ou de procurar alguém para ungí-lo. É um sinal de que Deus notou você e tem um propósito especial em mente para você. É como se Ele estivesse dizendo: tenho algo para você, mas você precisa dar o primeiro passo. Busque de todo o coração e eu lhe revelarei. Você sonha em ser ungido por um homem de Deus? Isso é Deus derramando sua unção sobre você, preparando-o para algo extraordinário, assim como no Salmo 133, versículo 2, onde fala do óleo escorrendo pela barba de Arão, simbolizando a capacitação de Deus para uma tarefa significativa. Confie em seu plano. Ele está equipando você com sua unção para realizar coisas notáveis. É o Espírito Santo guiando você em direção a um dom de ministério, algo alinhado com o propósito de Deus para você. Você foi escolhido para uma tarefa real, como os reis e sacerdotes de antigamente. Seu ministério é espalhar o seu evangelho, curar os enfermos e libertar os cativos, assim como Jesus fez. Permaneça fiel a este chamado para não perder a unção que lhe foi concedida. Número 5. Pregador ou mentor. Se você sonha repetidamente em receber orientação de uma figura religiosa, isso pode indicar que você está sendo preparado para um propósito especial por um poder superior. Em Atos capítulo 2, versículo 17, está declarado: e nos últimos dias acontecerá. Deus declara que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Preste muita atenção à identidade da figura religiosa do seu sonho. Se assemelha a alguém que você conhece, que serve espiritualmente, pode ser uma mensagem com a qual você deve aprender ou ser orientado por essa pessoa. Preste atenção aos seus ensinamentos, pois eles podem conter mensagens específicas feitas sob medida para você. Além disso, sonhos recorrentes com uma figura religiosa específica podem indicar um chamado divino para você servir em uma função semelhante. Por exemplo, se você é frequentemente visitado por sonhos de um ministro conhecido por seu ministério de cura, pode ser um sinal de que você mesmo está sendo chamado para exercer o ministério de cura. Da mesma forma, se os sonhos envolvem um pregador conhecido por seu evangelismo, isso pode significar um chamado para você evangelizar também. Alguns indivíduos da comunidade cristã interpretam os sonhos sobre pastores ou figuras religiosas como inerentemente positivos. Eles veem esses sonhos como bênçãos e afirmações de sua fé e conexão com seus líderes espirituais. No entanto, é crucial exercer discernimento ao interpretar esses sonhos. A Bíblia nos alerta sobre a possibilidade de engano com o diabo disfarçado de anjo de luz. Portanto, os sonhos com figuras religiosas devem suscitar uma reflexão cuidadosa e um discernimento espiritual. Embora alguns sonhos possam afirmar a autenticidade de certos líderes espirituais, outros podem servir como mensagens de advertência, exortando o sonhador a ter cuidado com influências enganosas. Muitas pessoas relatam sonhos envolvendo encontros com figuras religiosas desconhecidas, como receber bênçãos ou testemunhar milagres. Estas experiências, embora significativas, não devem ofuscar a importância de discernir a fonte e o significado por trás de tais sonhos. É essencial buscar a orientação de Deus e exercitar o discernimento espiritual, em vez de ficar apenas na interpretação dos sonhos ou buscar a validação dos líderes religiosos. Contudo, embora os sonhos envolvendo figuras religiosas possam ter um significado profundo e servir como fontes de orientação espiritual, é essencial abordá-los com discernimento e buscar a confirmação de Deus. Em vez de buscar apressadamente a validação ou orientação de líderes religiosos com base apenas em sonhos, é crucial priorizar o discernimento espiritual e buscar a orientação de Deus. Lembre-se de que a verdadeira orientação espiritual vem do próprio Deus, e somente Ele pode nos guiar no caminho da verdade e da retidão. Nesta maravilhosa jornada da vida encontramos bênçãos em abundância, dádivas que Deus nos deu. Entenda que é essencial trilhar esse caminho com sabedoria, reconhecendo que nem todos os que parecem estar do nosso lado realmente pensam os nossos melhores interesses. Com o brilho da amizade nos olhos, alguns podem abrigar más intenções por trás dos seus sorrisos.
Discernimento não é pessimismo, é uma salvaguarda. Reflita sobre o Salmo 23, versículo 5, onde ele resume lindamente: Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Esta é uma verdade divina que precisamos abraçar. Todos nós somos abençoados abundantemente, muitas vezes bem debaixo do nariz daqueles que se opõem a nós. É uma realidade dura, mas da qual não devemos fugir: a existência de adversários. Isso não é uma tentativa de incutir medo ou desconforto, mas um apelo à compreensão. Muitas vezes as pessoas sentem uma sensação de traição, com o coração pesado de decepção, e com sua dor atribuem erroneamente a culpa a Deus, sem perceber que a situação em que se encontram é uma criação delas mesmas. As Sagradas Escrituras repetidas vezes nos lembram da presença de adversários. Um versículo de Mateus, capítulo 5, versículo 44, nos diz: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. As Escrituras não medem palavras, elas apresentam uma imagem sincera do mundo em que vivemos, um mundo que inclui aliados e adversários. A ignorância não é uma bênção neste caso. É imperativo reconhecer a presença de inimigos em nossas vidas. A manifestação de um adversário pode variar. Alguns podem mostrar abertamente sua antipatia, enquanto outros podem esconder sua animosidade atrás de máscaras de amizade, prontos para atacar quando você menos esperar. Nosso Senhor Jesus, um homem perfeito e personificação da bondade, não estava isento de adversários. Apesar de suas ações, que sempre foram em benefício dos outros, ele enfrentou oposição. Então, quando você se sentir abençoado, se alegre silenciosamente e em seu coração agradeça a Deus. Mas esteja atento a quem você compartilha suas bênçãos. Mantenha seus triunfos e vitórias guardados, não por medo, mas por uma posição de sabedoria. Esta é a chave para caminhar no favor de Deus enquanto navegamos nas realidades do mundo. A existência de adversários não deve inspirar medo ou alterar o seu caminho. Em vez disso, deveria servir como um lembrete para caminhar com discernimento, continuando a espalhar o amor e orando por aqueles que talvez não desejem o melhor para você. Lembre-se de que uma bênção compartilhada com sabedoria é uma bênção preservada. Apesar do absoluto altruísmo e perfeição personificados no nosso Salvador Jesus Cristo, ele não estava isento de adversários. Foi essa perfeição que atraiu discórdia. E isso é um lembrete claro para cada um de nós. Se Jesus, em sua divindade impecável, encontrasse oposição, o que nos faz acreditar que nós, em nossa humanidade imperfeita, estaríamos isentos disso? Em nossa jornada, inevitavelmente cruzaremos o caminho de antagonistas, alguns conhecidos e outros escondidos nas sombras. Essa é a intricada jornada da vida pela qual navegamos, pintada com tons de inveja, ciúmes e mal-entendidos. A humanidade, ao contrário da natureza direta dos nossos companheiros caninos, é um quebra-cabeça complexo de emoções e motivações. Enquanto um cão demonstra despretensiosamente amor ou desdém, um humano pode mascarar suas verdadeiras intenções, aguardando até que ataquem nossos mais vulneráveis. Nesse labirinto de emoções, as bênçãos dadas por Deus podem ser um farol de esperança, mas também pode se tornar uma faísca de amargura. Sua prosperidade pode inspirar alguns, enquanto alimenta o ressentimento em outros. Assim, torna-se essencial dar testemunho das bênçãos de Deus com medida de sabedoria e discrição. Compartilhar seu testemunho não deveria envolver a exposição de todos os detalhes intricados de suas bênçãos. Há sabedoria na contenção e, às vezes, quando Deus derrama sobre você a sua graça, é melhor permanecer em silêncio, expressando calmamente gratidão. Nosso mundo está impregnado de malevolência que excede a nossa imaginação. As histórias arrepiantes de engano e traição que se desenrolam todos os dias são testemunhos desta amarga realidade. Não podemos estender a nossa confiança literalmente. Ela é um bem precioso para ser compartilhado com aqueles que realmente merecem. À medida que atravessamos esta terra, se torna mais evidente que o mal espreita em cada canto. Nosso livro sagrado, a Bíblia, sublinha esta dura verdade. Ao viajar pela vida banhado pelas bênçãos de Deus,
Lembre-se de viver com humildade, sabedoria e discernimento. Suas vitórias podem inspirar muitos, mas também podem atrair inveja. Testifique a bondade de Deus, mas lembre-se de que nem todos têm o direito de conhecer a profundidade de suas bênçãos. Em um mundo onde o engano muitas vezes ofusca a verdade, às vezes é melhor valorizar as bênçãos de Deus em silêncio e lembrar que, quando Deus te abençoar, você deve manter a boca fechada. Nas crônicas sagradas da Bíblia, a vida de José oferece uma lição poderosa. Sua história serve como um farol brilhante, mas mostrando a importância da discrição quando recebemos as bênçãos de Deus. A compreensão e a sabedoria adquiridas em sua jornada de vida podem guiar a todos nós no caminho da benevolência divina. Os irmãos de José se tornaram alvos de inveja e amargura quando ele, em sua inocência, compartilhou seus sonhos proféticos. Seus corações, cheios de hostilidade, não conseguiram compreender o plano de Deus por trás da grandeza destinada a José. Com a providência divina, o que eles pretendiam como mal resultou em bem para José, o transformando em um líder influente. A questão permanece: com quem você compartilha suas bênçãos? Você está revelando suas vitórias para aqueles que irão menosprezar suas conquistas? Ou você está celebrando seus dons divinos com aqueles que guardam ressentimentos e ciúme? Lembre-se de que aqueles que são guiados por desejos terrenos muitas vezes plantam sementes de conflito, discórdia e amargura. Alinhar-se com essas pessoas e esperar que elas se alegrem com suas bênçãos pode ser um esforço fútil. As bênçãos de Deus são um legado sagrado e nem todos conseguem apreciá-las. Pessoas cheias de maldade poderão conspirar contra você, assim como os irmãos de José. Portanto, é fundamental discernir as intenções das pessoas ao seu redor. Elas estão cheias de inveja ou amargura? É crucial compreender se andam alinhadas com o Espírito de Deus ou são movidas por desejos terrenos. A carta de Paulo aos Gálatas descreve os frutos da carne e do Espírito. Ele adverte contra ceder os desejos terrenos como adultério, fornicação, impureza, idolatria, bruxaria, ódio, discórdia, ira, conflitos, sedições, heresias, inveja, assassinato, embriaguez e imoralidade. Aqueles que plantam tais sementes não podem participar do reino de Deus. Portanto, quando Deus derrama suas bênçãos sobre você, é prudente exercer sabedoria ao compartilhar essas boas novas. Nem todos ao seu redor desejam o seu bem. Embora seja uma alegria celebrar as bênçãos de Deus, lembre-se da história de José e escolha a discrição. É melhor deixar que a obra de Deus em sua vida seja revelada no tempo dele. O objetivo aqui não é causar medo, mas incutir sabedoria e compreensão. As bênçãos de Deus em sua vida são testemunho do seu amor. Quando chegar a hora certa, eles falarão por si. Até lá, quando Deus te abençoar, mantenha a boca fechada. Lembre-se, é Deus quem te eleva e, quando Ele o faz, nenhuma força na terra poderá te derrubar. Sansão, o poderoso juiz do Antigo Testamento, foi vítima da sua própria abertura. Seu coração cheio de amor avassalador o conduziu por um caminho de cegueira. Sansão confiou a Dalila o segredo de Deus de sua força, sem discernir o perigo que espreita por trás de suas investigações. Desta história, observamos uma lição comovente. Assim como a energia divina concedida a Sansão foi sua queda quando revelada, nossas bênçãos também podem se tornar nossos desafios quando compartilhadas de maneira imprudente. Se Sansão tivesse segurado a língua, seu caminho poderia ter sido muito diferente. Ao revelar o segredo de Deus, ele criou sua própria queda catastrófica, uma queda que transformou uma existência outrora gloriosa em um fim trágico. As perguntas persistentes de Dalila foram um claro sinal de alerta que Sansão, apaixonado pelo amor, decidiu ignorar. Ela o testou 3 vezes e em todas as vezes ele vacilou, mas persistiu em revelar a verdade. A sua incapacidade de reconhecer estes sinais custou a ele a vida e o destino. Considere os relacionamentos em sua própria vida. Talvez existam indivíduos que, embora envoltos em gestos amigáveis, tenham más intenções. Frequentemente há sinais que indicam seus verdadeiros motivos. Será que, assim como Sansão, você está deixando de lado esses sinais? Será que você está escolhendo compartilhar as bênçãos de Deus com essas pessoas, ignorando o potencial dano? Este é um cenário em que muitos de nós nos encontramos sem saber.
Compartilhamos nossas bênçãos divinas com aqueles que secretamente nutrem animosidade. Mesmo quando a intervenção de Deus nos salvou das suas conspirações ocultas, persistimos em revelar os seus milagres nas nossas vidas. Sansão, apesar de ter recebido advertências claras, se entregou ao inimigo. Será que você está observando sinais em sua vida ou também ignorando as advertências divinas sobre aqueles que você considera amigos? Nossas vidas são sagradas, um testemunho do amor e da misericórdia de Deus. Como tal, é essencial ter discernimento sobre o que partilhamos e com quem. A história de Sansão serve como um lembrete crucial para não trocarmos as nossas bênçãos pela calamidade. Permita que sua vida reflita o poder transformador da salvação de Deus de maneira sutil, mas profunda. Nosso Salvador Jesus Cristo nunca sugeriu que ostentássemos nossas realizações terrenas, sejam elas os carros luxuosos que dirigimos ou as casas opulentas que possuímos. Tais jactâncias não têm peso no reino de Deus. O que realmente importa, o que ressoa com Deus, é compartilhar o testemunho da jornada da desolação espiritual para uma vida abundante em Cristo. O Evangelho é um farol de esperança para a humanidade. Compartilhe essa esperança. Compartilhe a promessa de salvação. Pare com a conversa frívola. Pare com o hábito fútil de discutir os assuntos dos outros. A profunda sabedoria em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 15, que diz: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Você não é obrigado a fazer companhia a quem não compartilha sua fé. Procure a companhia daqueles cujos corações vibram em harmonia com o amor de Deus. Há uma beleza inexprimível em estar na presença daqueles que transbordam do Espírito Santo. Esses indivíduos reacenderão sua chama espiritual quando ela estiver fraca. Eles compartilham a alegria de sua bênção, não por inveja ou orgulho, mas para louvar a Deus por sua benevolência. São eles que oram fervorosamente pelo favor de Deus sobre você, antecipando sua alegria compartilhada. Estas são as pessoas com quem você deve buscar comunhão. Não deixe que as emoções passageiras ditem sua escolha de amigos. Não julgue um livro pela capa. Confie na sabedoria divina de Deus para revelar a verdadeira natureza das pessoas. Deixe sua fé no Senhor te guiar em direção à companhia certa. E quando Deus derramar suas bênçãos sobre você, lembre-se, não é uma oportunidade para se exibir, mas uma oportunidade para se humilhar diante da magnanimidade de Deus. Nossas bênçãos são pérolas preciosas, que é melhor mantê-las protegidas daqueles que podem não valorizá-las, ou pior, difamá-las. Como sementes plantadas em solo fértil, deixe as bênçãos de Deus brotarem dentro de você, se manifestando sutilmente em seu crescimento e contentamento. Você está lidando com uma situação impossível em sua vida agora? Deus pode tornar possível essa situação impossível, não importa os obstáculos em seu caminho. Querido filho de Deus, o que vem à sua mente quando você pensa sobre o poder e a ação de Deus? Deus não é uma divindade que fica encurralada pelos acontecimentos, se tornando fraco. Deus não é pego de surpresa por nenhuma situação em nossas vidas. Ele nunca comete erros. Ele nunca errou e nunca errará. As pessoas que o servem e confiam nele, às vezes enfrentam situações impossíveis. Sim, enfrentam. No entanto, elas nunca ficam sem ajuda. Às vezes, Deus nos poupará de certos desafios e outras vezes Ele nos deixará cercados e até mesmo oprimidos pela situação. Porém, em todas essas situações não importa a natureza do problema em questão, Ele sabe como nos libertar. Uma coisa que quero que você saiba sobre Deus é que Ele sabe como livrar o seu povo, aqueles que confiam nele, dos problemas da melhor maneira. A Bíblia diz em 2 Pedro capítulo 2, versículo 9: Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele, e também sabe como guardar os maus debaixo do castigo para o dia do julgamento. Pode não acontecer do jeito que você deseja, mas Ele sempre cumprirá a sua promessa. Davi também testificou nos Salmos, capítulo 34, versículo 19: Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Não posso dizer que sei como você se sente ou as coisas pelas quais pode estar passando agora.
Não posso dizer que entendo completamente a crise na sua vida. No entanto, quero que você saiba que Deus pode pegar essa situação impossível agora mesmo e torná-la possível. Não deixe o diabo fazer você sentir que isso está além de Deus ou que ele não se importa com você, mesmo que a situação pareça estar demorando muito para ser resolvida. Eu sei que muitos dias são difíceis, mas o seu lugar mais seguro é com Deus. Uma coisa que realmente parte meu coração é quando ouço pessoas que foram pressionadas pela vida dizerem como sentem que Deus as traiu. Outro dia me deparei com a postagem de uma jovem no Twitter e ela estava contando por que parou de frequentar a igreja e não queria mais ter nada a ver com Deus. Tudo porque ela sentia que Deus tinha seus favoritos e ela não era um deles. Ela disse que nunca recebeu nada do que pediu. Muitas pessoas que ela conhecia obtiveram testemunhos e milagres, mas parecia que ela nunca conseguia nada, mesmo fazendo as mesmas coisas que os outros faziam. Foi triste ler essa declaração de alguém que provavelmente só queria usar a Deus. Por favor, ouça com atenção. Quero que você saiba que o fato de ainda não ter visto nenhuma mudança não significa que Deus não exista. Também não significa que Ele não te ama. Há uma declaração do apóstolo Paulo sobre a profundidade do amor de Deus por seus filhos em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Porque estou bem certo de que nem morte e nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você percebe como ele mencionou diferentes tons de desafios? Ele listou demônios, principados, vida, morte, tempo e problemas. Ele disse que nenhuma dessas coisas é suficiente para nos separar do amor do Pai. Deus demonstrou o amor dele por você já quando Jesus morreu naquela cruz. Como um pastor costumava falar, mesmo que você fosse o único na terra, ainda assim, Jesus teria vindo para morrer por você. Deus te ama muito. Portanto, não se trata do amor de Deus, mas da sua soberania. Deus é soberano em todos os níveis, meu amigo e minha amiga. Tudo que Ele o faz de acordo com seu plano mestre. Isso pode até te colocar em uma situação difícil agora, mas se você abrir a sua visão, verá que Deus está em cada história e em cada detalhe, mudando tudo para a grande revelação do seu propósito. Se como aquela jovem você sente que Deus nunca te ouviu, mesmo que você tenha colocado sua confiança nele e esteja obedecendo ao que a palavra diz, então você deve se lembrar de uma coisa: confiar em Deus é uma questão de fé e submissão a Ele. Ser filho de Deus não tem a ver apenas com receber grandes coisas na vida e ter todas as necessidades atendidas. Isso é uma bênção e nossa herança. No entanto, quanto mais você crescer em Cristo e no seu relacionamento com Jesus, mais aprenderá que os caminhos de Deus são muito diferentes dos nossos. É preciso fé para confiar e segui-lo fielmente até que o milagre aconteça. Ele tem muitas razões pelas quais pode não fazer algumas das coisas que você pede. Não é porque ele não quer, não é porque ele é um avarento que barra o melhor dos seus filhos. Não é porque ele não tenha o poder para isso. Deus nunca é fraco e pode sim fazer o impossível. Talvez você não esteja pronto para as coisas que está pedindo a Deus. Ou talvez você esteja pronto, mas ainda não é a hora. Talvez você pense que precisa disso, mas de acordo com o plano de Deus, na verdade, você não precisa. Pode ser por qualquer motivo, mas não é porque é impossível para Deus. Lembre-se, Ele criou o universo e tudo que nele há. Ele capacitou uma mulher de 90 anos a conceber e dar à luz a um bebê. Ele abriu o Mar Vermelho e o caminho através dele para que seu povo caminhasse em terra seca. Quando o inimigo perseguidor se aventurou a tentar o mesmo, eles se afogaram. Deus capacitou um adolescente a derrubar um gigante com apenas uma pedra de sua funda. Ele fez com que a cabeça de um machado flutuasse na água. Ele trouxe de volta a vida de um homem que havia morrido e estava enterrado há 4 dias. Eu poderia continuar mencionando os inúmeros milagres de Deus aqui. Nada é impossível para Deus fazer. Veja o que diz Jeremias capítulo 32, versículo 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? E a Bíblia diz que Ele nunca muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se Ele já fez isso antes, se Ele fez isso pelos outros, então certamente Ele pode fazer isso por você. Deus pode, meu amigo e minha amiga. Por favor, repita isso comigo e diga para si mesmo: Deus pode tornar possível o meu impossível.
Não importa o obstáculo diante de mim. Você não precisa saber como ele fará isso. Esse não é o seu trabalho. Seu trabalho é crer que ele pode fazer isso e que ele fará. E a Bíblia diz que ele se mostra forte em favor daqueles cujos corações estão voltados para ele. Situações impossíveis são aqueles momentos em que você se sente mais desamparado. São momentos em que não há nada que você possa fazer, dizer ou dar um jeito sozinho. Em uma situação impossível, você está se agarrando à última gota. Muitas pessoas caem em depressão, frustração e desespero quando são confrontadas por uma situação assim. Mas e se eu te dissesse que Deus adora situações impossíveis? Por que Deus gosta disso? Porque são nessas situações que Ele tem a oportunidade de se revelar a você. Me lembro de uma época em que precisei pagar minhas mensalidades na faculdade durante um certo período. Tínhamos algo que chamavam de exame intermediário, do qual queriam que todos os alunos participassem. Era crucial para nós passarmos nesse exame, ou nunca chegaríamos ao exame final. Acontece que eu não tinha o dinheiro para pagar as taxas e o exame estava se aproximando. Orei e confiei em Deus por isso. Fiz todos os telefonemas que pude. Não me qualifiquei para um empréstimo estudantil e fiquei sem saída. Mas continuei lendo, estudando e me preparando. Eu confiava em Deus e estava disposto a passar por essa situação até o fim. Aprendi através de muitas dificuldades em minha vida que minha única esperança era Jesus. Fora dele, eu não tinha esperança, mas com ele, mesmo quando parecia que estava passando por dificuldades, havia esperança para o meu futuro. Até que o dinheiro que eu precisava finalmente chegou na noite anterior ao exame. O sistema escolar foi configurado de tal forma que não era possível fazer transferência digital. Você só poderia pagar suas taxas no caixa de um banco aprovado, onde eles emitiriam um recibo para você ser confirmado na inscrição da escola. Naquela manhã, saí cedo e cheguei primeiro no local da prova. Vi outros estudantes esperando também. Alguns ainda não tinham pagado e esperavam que pudessem entrar. Eu estava com o meu dinheiro, mas estava esperando os bancos abrirem. Quando os bancos abriram, os professores e supervisores já haviam começado a selecionar os alunos que fariam o exame e a mandar os outros para casa. Antes de correr para o banco, percebi que eles tinham nas mãos uma folha de papel com os nomes impressos de quem pagou. Quase perdi a esperança, mas ainda confiei em Deus para um milagre. Então fui ao banco e fiz o pagamento. Quando voltei, estavam chamando os nomes e estavam quase no final da lista. Eles deveriam chamar 120 nomes entre as centenas de alunos daquela lista. O restante não pagou e por isso não estava na lista. A lista foi impressa para que mesmo que você pagasse naquela manhã, ainda seria impossível ser chamado. Mas eu tinha visto e lido sobre o poder de Deus e estava disposto a confiar a Ele. E adivinha só, meu nome foi chamado como o último nome da lista. Embora tenha conseguido uma resposta às minhas orações, não consegui esconder meu choque. Como isso aconteceu? Claro que não esperei para descobrir, corri e fiz o exame. Este é apenas um exemplo do quão longe Deus pode ir por qualquer pessoa que ouse confiar nele. Não importa a circunstância que esteja diante de você. Sua situação está ruim, realmente muito ruim? Você pode confiar isso a Deus. Ouse confiar isso a Deus. Leve isso a Ele em oração e fique firme em sua palavra. Talvez a situação seja tão desesperadora que você não tenha tempo de ler sua Bíblia. Então busque em seu espírito por uma palavra, como esta em Isaías capítulo 50, versículo 7. Porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me sentia envergonhado. Por isso, fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Este é um dos meus versículos favoritos, especialmente a primeira parte, o Senhor me ajudou. Quando estou desanimado ou desesperado, oro a Deus dizendo: Pai, não sei o que dizer ou como orar nada agora, mas vou me lembrar de que o Senhor é a minha ajuda e me ajudará. Isso me faz continuar e vejo Deus mudando a situação a meu favor. Você precisa aprender a levar a sério as palavras de Deus, especialmente suas promessas para você. Através da fé e da paciência, você verá o impossível se tornar possível diante dos seus olhos. Não desista ainda. Embora possa falhar, embora o prazo possa até passar e o problema surgir, não perca a fé. Existe um Deus que segue seu povo até o fogo. Ele às vezes pode te manter longe do fogo, mas outras vezes ele entra com você lá para que você seja refinado pelas chamas. E então ele te trará para fora com um testemunho maior. Se os 3 rapazes hebreus tivessem sido impedidos de serem lançados na fornalha ardente, eles teriam continuado a defender Deus, mas apenas com o mesmo testemunho de antes.
eles não teriam nada de especial para compartilhar e para mostrar aos que os rodeavam sobre Deus. Porém, Deus usou uma situação impossível em suas vidas, algo que eles não esperavam, como um meio de se revelar através deles. Meu amigo e minha amiga, Deus está prestes a usar a sua situação para se revelar ao mundo e a você em maior medida. Entregue a situação a Ele através da oração e da confiança total e veja como Deus torna o impossível possível. A partir do momento em que a humanidade vacilou, enredada nas armadilhas do pecado, foi posta em marcha uma grande operação de resgate. O arquiteto do universo iniciou um plano, não apenas para consertar, mas para renovar totalmente, inaugurando uma era onde a justiça reina e a pureza do seu desígnio é restaurada através de um novo céu e uma nova terra. No livro de Romanos, capítulo 5, versículos 12 e 13, está escrito: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. O pecado entrou na criação através de um único ato de desobediência. Com ela veio a morte, uma maré implacável que varreu tudo, pois no pecado encontramos um fio comum que une a humanidade. No entanto, entre as ruínas, a esperança brilha, um farol de restauração, sua casa no céu. Imagine, se quiser, um retorno a um lugar onde todas as lágrimas são enxugadas, onde a dor e a tristeza são apenas memórias desbotadas. Isso não é uma ilusão. É o futuro garantido pelo mais profundo ato de amor e sacrifício. Nas horas do crepúsculo com seus discípulos, Jesus falou de um lugar além dos nossos sonhos, uma morada celestial com quartos em abundância, preparados com cuidado meticuloso para aqueles que depositam sua confiança nele. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar, assegurou ele em João, capítulo 14, versículos de 2 a 3. Não se trata de castelos elevados no céu, mas de uma promessa tangível, um futuro lar onde a arquitetura da eternidade encontra o calor das boas-vindas divinas. Nossa jornada até aqui é repleta de tempestades, e cada tempestade é uma lembrança de um mundo em desordem. No entanto, é precisamente no meio da turbulência que a promessa de um lar celestial oferece uma âncora firme. A cruz é o ponto central da redenção, uma ponte que atravessa o abismo aberto pelo pecado. No amor sacrificial de Cristo, encontramos as chaves deste reino, um convite para sairmos das sombras e abraçarmos o alvorecer de uma nova criação. Esta visão do céu, com os seus fundamentos assentados sobre a rocha da obra redentora de Cristo, não é uma mera invenção da imaginação, mas uma promessa sólida das Escrituras. A Nova Jerusalém, uma cidade resplandecente com a glória de Deus, aguarda, com as suas portas abertas para os redimidos pelo Cordeiro. Aqui a linguagem da mansão é da recompensa transcendente às riquezas terrenas, apontando-nos para uma herança que não desaparece nem mancha, uma morada eterna criada por mãos divinas. Então, deixe esta mensagem ressoar, não como um eco distante, mas como um toque de trombeta. O caminho para a cidade celestial passa pelo coração da fé, uma fé fundamentada na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ao navegarmos pelas provações desta vida, apeguemo-nos firmemente a esta esperança, a promessa de um lar onde a paz reina suprema e a glória de Deus ilumina todos os cantos. Este não é apenas o fim da nossa história, mas o início de um novo capítulo, uma saga eterna escrita pelas mãos do próprio Deus. Em cada palavra dita haja convicção, em cada verdade declarada haja clareza. Não se trata de tecer histórias, mas de testemunhar a narrativa mais extraordinária já contada. A jornada que temos pela frente pode estar repleta de desafios, mas na promessa do céu encontramos a coragem para prosseguir,
ancorados na esperança do que nos espera. Que esta não seja uma mensagem apenas sussurrada, mas que ecoe pelas câmaras do coração, convidando todos a vislumbrar o horizonte da eternidade e a abraçar a promessa de um futuro banhado pela luz infinita do amor de Deus. Muitas vezes, Jesus falou da casa de seu Pai, não como um santuário solitário e isolado, mas como um lugar cheio de vida, ecoando orações de todos os cantos da terra. Imagine-a como a melhor casa de família, onde cada adição, cada novo cômodo não é apenas construído, mas cuidadosamente elaborado pensando em nós. No coração da antiga Judéia, o conceito de casa era amplo, um pátio central ladeado por espaços de convivência, crescendo à medida que a família crescia. Como um filho preparado para receber a sua noiva, ele acrescentaria quartos a este complexo familiar, garantindo que ela se sentisse não apenas incluída, mas também estimada. Jesus, de maneira semelhante, está meticulosamente preparando um lugar para nós dentro do vasto domínio do seu Pai, garantindo que quando chegarmos, sintamos que sempre pertencemos àquele lugar. O termo mansões ou moradas, muitas vezes traduzidos das Escrituras, fala exatamente dessa noção, não abrigos temporários, mas moradas permanentes e personalizadas dentro do reino eterno de Deus. O céu é descrito não como uma nuvem distante e impessoal, mas como um reino vibrante e relacional, como o próprio Cristo como arquiteto e anfitrião. É um lugar onde cada detalhe, desde a mesa até as câmaras individuais, é concebido para refletir e abraçar o nosso eu mais verdadeiro, renascido em Cristo. A visão de Apocalipse, capítulo 21, versículos 6 a 8, e capítulo 21, versículo 26, promete um futuro onde a justiça, a pureza e o amor prevalecem, onde a água da vida sacia toda a sede e onde apenas aqueles transformados pela fé e limpos do pecado podem habitar. A justiça de Deus é perfeita, suas ações sempre enraizadas no amor. Ele iniciou a criação em perfeita harmonia e trabalha incessantemente para a restauração de todas as coisas. Neste mundo destruído, o seu chamado para nós é claro e urgente: crer na sua justiça, arrepender-se e abraçar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. É um chamado para nascer de novo, para ver o reino de Deus com novos olhos, para entrar em uma esperança que supere em muitos qualquer tesouro ou conquista terrena. Esta mensagem não é sobre vender um sonho ou comercializar uma fantasia, é uma declaração da verdade profunda sobre o nosso destino e o nosso propósito. Ao atravessarmos as provações e tribulações desta vida, a promessa do céu permanece como um farol de esperança, um lembrete de que as nossas lutas atuais são apenas um breve momento em comparação com a alegria eterna que nos espera. Em essência, o que está sendo construído para nós no céu é muito mais do que apenas um lugar para residir. É uma manifestação do amor ilimitado de Deus, um reino onde cada um de nós tem um lugar especialmente preparado à mesa. Esta é a verdade que somos chamados a partilhar, não como uma mera sugestão, mas como uma realidade profunda e transformadora. É uma verdade que carrega o peso da autoridade e o poder de transformar, chamando cada um de nós a olhar além do temporal e a fixar os olhos no eterno. Portanto, sigamos em frente com convicção, apegando-nos a esta promessa e vivendo na expectativa do dia em que finalmente entraremos no lar que foi preparado para nós, na presença de nosso Pai para sempre. No cerne de João 14, somos convidados a ter um vislumbre íntimo do que nos espera além do céu deste mundo. Uma promessa divina que transcende o tempo e o espaço, envolta no amor duradouro de um Deus triuno. Imagine isto. Jesus, no momento de terna previsão, oferece consolo aos seus seguidores mais próximos, desanimados com a notícia da sua partida iminente. Onde ele está indo? Eles se perguntam, não sabendo como algo de bom poderia advir de sua separação iminente. No entanto, é neste exato momento de incerteza que Jesus lança a pedra angular da esperança. Ele fala de uma viagem, não de uma despedida, mas de uma missão para nos preparar um lugar no coração do reino de Deus.
Vou para lá preparar-vos lugar, assegura ele, tecendo esta promessa com o fio inquebrantável da sua identidade e missão divina. Não se trata de criar um mero local de descanso, trata-se de criar um espaço para a comunhão eterna, nascida no poço mais profundo do amor divino e do desejo de reunião com seus filhos. Esta narrativa não é apenas uma mensagem das Escrituras, é um testemunho da busca incessante do amor de Deus por nós. Através do sacrifício de Jesus e da vitória sobre a morte, o caminho para estas moradas celestiais foi aberto, uma missão alimentada pelo desejo de comunhão íntima com aqueles que ele chama de seus. O Espírito leva agora esta missão a todos os cantos da terra, convidando todos a encontrar o seu lugar neste regresso eterno. Imagine um lar onde cada canto, cada espaço esteja repleto da essência do amor divino. Um lugar onde a alegria, a paz e a comunhão com o Criador não sejam apenas ideias, mas o próprio ar que respiramos. Jesus pinta este quadro não como um sonho distante, mas como a nossa realidade destinada. Uma realidade onde o conceito de muitas mansões não se trata de luxo, mas sim do abraço personalizado da presença de Deus para cada um de nós. À medida que o mundo ao nosso redor desaparece e o material dá lugar ao eterno, somos lembrados da natureza passageira da nossa existência terrena. No entanto, neste momento transitório, nos é oferecido um vislumbre de algo muito maior, a promessa de uma nova criação, onde o temporário é substituído pelo eterno. Esta chamada não é apenas para o futuro, é um chamado para adotar uma nova maneira de viver hoje. O sacrifício de Jesus foi o último ato de amor, um caminho traçado para escaparmos das sombras deste mundo e entrarmos na luz da graça de Deus. É um convite para reconhecermos a nossa necessidade de redenção, para abraçarmos a vida que Ele oferece, uma vida marcada pelo amor altruísta e vivida sob o governo perfeito de Deus. Esta mensagem não consiste apenas em palavras, é uma declaração da verdade mais profunda que a humanidade já conheceu. É um chamado para acordarmos para a realidade do amor de Deus e para a promessa do que Ele preparou para nós. É falado com a autoridade de quem venceu o mundo, oferecendo um assento à mesa na comunhão eterna do seu reino. Através do poder transformador da cruz, Jesus muda a nossa existência da escravidão terrena para a realeza celestial, à medida que fomos conduzidos à corte do céu de braços abertos. Uma verdade lindamente encapsulada em Gálatas, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Esta transição marca não apenas uma mudança de endereço, mas uma profunda elevação em nosso relacionamento com o Criador e uns com os outros. O céu, tal como foi revelado, não é um espaço monótono, mas um reino de infinita exploração e descoberta, onde a criatividade e o amor ilimitados de Cristo se manifestam em cada canto, em cada divisão, nos convidando a uma viagem eterna de alegria e admiração. Dentro desta arquitetura divina, o conceito de muitos quartos fala tanto de variedade quanto de unidade. Cada espaço adaptado de forma única para refletir e acomodar a jornada individual e o crescimento de seu habitante. Aqui está uma promessa. Ao caminharmos pelas portas do céu, encontramos um lugar meticulosamente preparado para nós, espelhando a história da nossa vida e o relacionamento pessoal que cultivamos com Deus. É como se cada cômodo, cada mansão, fosse um testemunho da nossa jornada de fé, projetado pessoalmente por Deus. As Escrituras, especialmente Apocalipse, capítulo 21, versículo 22, oferecem um vislumbre do coração nesta cidade celestial, a Nova Jerusalém. Sua descrição vai além da mera beleza, detalhando uma cidade de profundo artesanato, feita do mais puro ouro, pérolas e pedras preciosas, uma cidade que brilha com a glória de Deus. Esta imagem não é apenas sobre o físico, mas sim a culminação do plano de salvação de Deus, um plano que começou no Éden e atinge o seu cumprimento na união de todas as coisas sob Cristo, unindo o céu e a terra. Esta grande narrativa de redenção do jardim aos evangelhos centra-se em Jesus. Ele é a chave do plano de salvação de Deus, um plano que ainda está em desenvolvimento e atingirá seu ápice quando tudo estiver reunido nele.
A jornada da criação, a cruz e a coroa é uma história do compromisso inabalável de Deus em redimir e restaurar a sua criação, nos convidando a um relacionamento que transcende o tempo e o espaço. Ao refletirmos sobre estas verdades, falemos com convicção, não como vendedores de um produto, mas como portadores da verdade única. A mensagem que partilhamos não é de conforto superficial, mas sim um convite profundo a partilhar da herança divina, a entrar numa realidade tão majestosa que desafia a compreensão humana. Nossas palavras devem carregar o peso desta verdade, ressoando com a autoridade das Escrituras e falando diretamente ao coração de cada ouvinte. Através de referências às Escrituras, especificamente Apocalipse, capítulo 21, versículo 22 e capítulo 22, versículo 5, descobrimos uma narrativa que transcende a mera extravagância. Esta maravilha arquitetônica, a Nova Jerusalém, representa o culminar de toda a história, o momento culminante da história bíblica, unindo o céu e a terra numa sinfonia de criação e redenção. Imagine se quiser um lugar onde os ecos do Jardim do Éden não são apenas lembrados, mas totalmente restaurados. Uma capital global que serve de lar para aqueles que ressuscitaram na fé, coroados por Cristo, nosso soberano. Esta visão satisfaz os anseios mais profundos gravados na própria estrutura da criação. Um mundo onde as linhas entre o físico e o espiritual, o sagrado e o mundano são apagadas. Todo o cosmos tem estado em grande expectativa, ansiando por testemunhar o surgimento de tal lugar, um reino onde a dança sagrada do propósito e da harmonia é realizada. Vamos nos aprofundar nessa visão. A Nova Jerusalém não é uma questão de opulência pela opulência em si. É sobre a restauração do paraíso perdido, um sonho entrelaçado na narrativa do Gênesis e aqui concretizado. É a resposta ao gemido da criação, uma unificação do céu e da terra que repara a ruptura causada pela queda da humanidade. Nesta cidade, cada pedra, cada porta, cada rua canta a reconciliação e a unidade sob o reinado de Cristo. Esta não é apenas mais uma história, é a história, o fio que percorre cada página das Escrituras, culminando numa realidade onde Deus e a humanidade habitam em perfeita unidade. A Nova Jerusalém é um testemunho de compromisso inabalável de Deus com a restauração e a conciliação, uma prévia do que está por vir para aqueles que permanecem na fé. E assim, ao refletirmos sobre esta visão, vamos levar a sua promessa nos nossos corações. Vamos viver à luz desta glória vindoura, sabendo que o que Deus tem reservado para nós supera os nossos sonhos. Esta é a realidade em que nos apoiamos, a esperança que nos impulsiona para frente. É uma narrativa de vitória final, de paraíso recuperado e de um lar eterno com o nosso Rei. Ao encerrarmos esta jornada, convido você a fazer uma pausa e refletir. O que a promessa da Nova Jerusalém desperta em você? Como isso molda a maneira como você vê o seu futuro, seu propósito e seu lugar na grande história de Deus? E lembre-se, se esta mensagem ressoa em você, se ela desperta algo profundo em sua alma, não hesite em curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Quando Jesus se despediu dos seus discípulos após a sua ressurreição, ele prometeu interceder junto a Deus para enviar-lhes um Consolador na forma do Espírito Santo. Uma promessa cumprida no dia de Pentecostes. No entanto, esta promessa estende-se muito além dos discípulos. Todo filho de Deus tem direito a esta bênção divina. Certamente, possuir o Espírito Santo confere ao cristão bênçãos além da medida, transcendendo a mera fluência em línguas. Lembra da notável transformação, poder, sabedoria e confiança que envolveu os discípulos ao receberem o Espírito? Lamentavelmente, muitos cristãos contemporâneos permanecem distantes de tais experiências, equiparando erroneamente a capacidade de falar em línguas com a genuína transformação espiritual. Como 2 Timóteo 3 afirma apropriadamente, muitos exibem uma forma de piedade, mas carecem do seu verdadeiro poder. Nestes tempos, com vários espíritos em jogo, discernir a presença genuína do Espírito Santo torna-se fundamental.
Tal como a Bíblia adverte que o diabo pode disfarçar-se como um anjo de luz, muitos dentro da igreja hoje podem, sem saber, operar sobre um espírito falso. Distinguir aqueles que são genuinamente cheios de Espírito Santo não requer jejum prolongado ou oração fervorosa. Ao longo da história, um padrão consistente emerge nas vidas daqueles que estão verdadeiramente infundidos com o Espírito de Deus. Um conjunto de hábitos distintos que servem como marcas da sua jornada espiritual. Antes de prosseguirmos, recomendo que você se inscreva neste canal, caso ainda não tenha feito, e se comprometa a assistir até o fim. Esta mensagem carrega um significado profundo que transformará sua caminhada espiritual. Então, quais são esses hábitos que caracterizam uma pessoa genuinamente cheia do Espírito Santo? Vamos explorar as práticas transformadoras que definem aqueles que estão em sintonia com o divino. Número 1. A presença do Espírito Santo em sua vida é inconfundível. É como um ingrediente secreto que te transforma de dentro para fora. Veja, quando o Espírito Santo habita dentro de você, algo notável acontece. Você começa a produzir frutos, não quaisquer frutos, mas aqueles que refletem a própria natureza do próprio Deus. É como uma forma espiritual, guiada por Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Estas não são apenas palavras bonitas, são os alicerces de uma vida vivida em harmonia com a vontade de Deus. Veja o amor, por exemplo. Quando o Espírito Santo reside em seu coração, o amor se torna o seu modo padrão. Não é apenas uma emoção passageira, é um modo de vida. Você começa a ver as pessoas através dos olhos de Deus, com compaixão e empatia, independentemente de quem elas sejam ou no que acreditam. Seu amor não é seletivo, é abrangente, alcançando todos os necessitados. E ao caminhar em amor, você se torna um farol de esperanças em um mundo cheio de trevas. Depois há a fé, do tipo que move montanhas. Não se trata de ilusões, trata-se de confiar nas promessas de Deus, mesmo quando tudo ao seu redor grita dúvida. Com o Espírito Santo como guia, você pode enfrentar qualquer tempestade com confiança inabalável, sabendo que Deus está no controle. Esta fé não é cega, está enraizada na verdade inabalável da Palavra de Deus. E não nos esqueçamos da paz e da alegria. No mundo atormentado pelo caos e pela incerteza, a paz que ultrapassa todo o entendimento torna-se a sua companheira constante. É uma paz que ancora sua alma, independentemente das tempestades que assolam ao seu redor. E com a paz vem a alegria. Não a alegria passageira que depende das circunstâncias, mas a alegria profunda e duradoura que advém do conhecimento de Cristo. Se você está experimentando esses frutos em sua vida, talvez seja a hora de reavaliar seu relacionamento com Deus. Veja, o Espírito Santo não é apenas uma presença distante. Ele é um companheiro constante, esperando ser convidado para todas as áreas da sua vida. E a chave para desbloquear seu poder? Oração. Não é apenas um ritual religioso, é uma tábua de salvação, uma linha direta de comunicação com o Criador do Universo. Número 2. Uma fome ardente pela Palavra de Deus e pela sua presença, aliada a uma oração consistente, é inegociável. É impossível reivindicar comunhão com o Espírito Santo se você não consegue se lembrar da última conversa sincera que teve com ele. E deixe-me alertar, se alguém professa possuir o Espírito Santo, mas não tem um compromisso constante com o estudo da palavra e da oração de Deus, tenha cautela. Quando o Espírito Santo habita dentro de você, ele desperta uma paixão para mergulhar profundamente nas Escrituras.
Lembra quando Jesus falou aos seus discípulos sobre o Espírito Santo? Ele prometeu que o Espírito seria seu professor em todas as coisas. Isso significa que o Espírito Santo enriquece a sua compreensão da palavra de Deus. Ele revela verdades profundas escondidas nas Escrituras, enriquecendo seu conhecimento de Deus a cada dia que passa. Além disso, o Espírito Santo fortalece a sua vida de oração, lembrando a importância vital da comunhão com Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, o apóstolo Paulo afirma esta verdade. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo te concede sensibilidade à liderança de Deus, orientando a buscar sabedoria e entendimento por meio de oração fervorosa. A palavra de Deus não é apenas uma obrigação religiosa para aqueles que estão sintonizados com o Espírito Santo. É a sua tábua de salvação para a sabedoria e orientação divina. Através do estudo diligente e da meditação na palavra de Deus, eles obtêm ensinamentos que iluminam o seu caminho, equipando-os para navegar pelas complexidades da vida com graça e discernimento. Número 3. Atos de compaixão. Quando o Espírito Santo reside dentro de alguém, é como se uma luz brilhasse através de suas ações. Veja, pessoas que têm o Espírito Santo tendem naturalmente à compaixão, à bondade e ao altruísmo. Não é forçado ao artificial. Flui delas sem esforço. Pense nisso. Estender a mão amiga, dar ouvidos, não são apenas gestos, são reflexos do amor divino em movimento. As suas ações, alimentadas por este amor, carregam um poder que transforma vidas, infundindo esperança no mundo que anseia por conexões genuínas. É como se elas fossem personificações ambulantes do amor de Deus, deixando um rastro de positividade e bondade por onde passam. E isso, meu amigo e minha amiga, é a marca de alguém que é verdadeiramente tocado pelo Espírito Santo. Essa pessoa não apenas fala o que fala. Ela caminha, irradiando amor e compaixão, mesmo sem perceber. Esse é o tipo de presença que deixa uma marca nos corações e nas almas. Uma presença que nos leva ao número 4. Triunfo sobre o pecado. Viver em pecado enreda a pessoa, prendendo-a em cadeias de escravidão. O apóstolo Paulo, compartilhando a sabedoria da Bíblia, enfatiza que tudo que domina você, controla você. Isso rouba de você o que realmente importa. Paulo explica ainda que a obediência determina a sua lealdade, seja ao pecado ou à justiça. Esta é uma característica definidora daqueles que são cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo capacita os crentes a vencerem as garras do pecado e a resistir à tentação e às seduções do mundo. Sem esta capacitação, a pessoa se torna vulnerável às artimanhas do diabo. Aqueles infundidos com o Espírito Santo possuem uma elevada sensibilidade à justiça, nutrindo um profundo desejo de andar nos caminhos de Deus e honrar os seus mandamentos. Eles discernem a abundância de bênçãos, fomentando um espírito de gratidão em todas as circunstâncias. Mesmo em meio às provações, eles encontram um motivo de alegria, reconhecendo cada experiência como um caminho para o crescimento e a intervenção divina. Você sabe, viver em pecado é como estar preso. O grande apóstolo Paulo falou sobre isso na Bíblia. Ele disse: tudo que te prende, tudo que te domina, te torna seu mestre. E deixe-me dizer, isso rouba as coisas que realmente importam. Ele continuou dizendo: o que você obedece, esse é o seu mestre, seja pecado ou fazendo o que é certo. Veja, aqui está o que diferencia alguém com o Espírito Santo de alguém que está vazio por dentro. O Espírito Santo dá a você o poder para vencer o pecado. Você pode dizer com ousadia: não sou mais escravo do pecado. Isso porque o Espírito Santo ajuda você a dizer não à tentação, a se afastar de todas as promessas chamativas e vazias que este mundo oferece. Caso contrário, você será apenas vítima dos esquemas do diabo.
Pessoas cheias do Espírito Santo conseguem sentir o que é certo e têm esse desejo profundo de andar de mãos dadas com Deus, de seguir sua liderança. Elas veem as bênçãos ao seu redor, mesmo em tempos difíceis, e ficam gratas por tudo isso. Elas encontram alegria mesmo em meio às lutas, porque sabem que cada experiência, boa ou ruim, é uma chance de crescer, de vivenciar algo divino. Então, deixe-me dizer a você, ter o Espírito Santo não é apenas uma ideia, é uma mudança de jogo, um transformador de vidas. É a diferença entre ficar preso no mesmo velho ciclo de pecado e entrar em uma vida de liberdade e propósito. Número 5. Ter ousadia para compartilhar a mensagem de paz. Imagine isto. Pedro, antes tímido e medroso, agora se destaca entre os seus pares, proclamando destemidamente a verdade. Lembra daquele momento crucial no dia de Pentecostes? O Espírito Santo desceu, transformando não apenas os seus corações, mas também as suas próprias palavras. É como se uma luz se acendesse dentro daquelas pessoas, iluminando mistérios antes escondidos. O próprio Jesus disse que seus discípulos espalhariam sua mensagem por toda parte, e foi exatamente isso que eles fizeram. Pedro, que antes vacilava de medo, agora liderava com coragem. Esse é o poder do Espírito Santo, capacitando pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz que quem recebeu o Espírito Santo foi redimido e seus pecados foram perdoados. Efésios capítulo 1, versículo 13 nos diz que os novos crentes são selados pelo Espírito Santo. Passando para a fé, a pedra angular da nossa jornada. Trata-se de confiar em algo maior que nós mesmos, mesmo quando o caminho a seguir parece incerto. Aqueles que são guiados pelo Espírito caminham com fé, testemunhando os milagres acontecerem, à medida que as orações são respondidas e os obstáculos desmoronam. Suas vidas se tornam uma prova viva do poder de Deus em ação. Agora vamos falar de humildade, uma virtude muitas vezes negligenciada no mundo atual de autopromoção. Mas aqueles que são cheios do Espírito Santo compreendem a verdadeira essência da grandeza. Não se trata de perseguir fama ou fortuna, trata-se de servir aos outros com humildade e obediência. Eles renunciam aos seus próprios desejos, permitindo que o Espírito os guie em direção à retidão e ao altruísmo. Ousadia, fé e humildade. 3 hábitos principais de quem anda com o Espírito Santo. Não se trata de palavras chamativas ou grandes gestos, trata-se de viver com propósito e convicção, deixando o Espírito mostrar o caminho. Número 6. Você vê que quando o Espírito Santo entra em sua vida, é como estar equipado com superpoderes, mas em vez de salvar o mundo, esses dons capacitam você a servir a Deus e ajudar outros a encontrar o caminho até Ele. A Bíblia coloca desta forma em 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 4 a 7. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Portanto, seja o dom de profecia, de cura, de ensino ou de discernimento, essas habilidades não são apenas para exibição. Elas foram feitas para serem colocadas em ação, para fazer uma diferença real na vida das pessoas ao seu redor. Mas lembre-se, elas não são para sua própria glória, servem para exaltar o corpo de Cristo e mostrar ao mundo a grandeza de Deus. Então vamos manter o Espírito Santo ativo em nossas vidas, não apenas para o nosso bem, mas para o bem de todos ao nosso redor. Agora, quero ouvir de você. De que forma você viu o Espírito Santo trabalhando em sua vida ou na vida de outras pessoas? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever para obter mais mensagens como esta. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus.